Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raia Sena de Mello, do cursinho Vem Pra Uni 2021. É, no viés da geografia, estou trazendo alguns assuntos bastante que têm caído bastante, né, na prova do Enem. Então, hoje o assunto é sobre o Sol. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e trazer pautas para nossa live de geografia, questionários, realizar também as questões, né, que a gente está disponibilizando para vocês. E é isso. Mas é isso. Introdução, né? Mas aí, o que é o Sol? O Sol ele é a camada, né, superficial da costa terrestre, que trata-se então de um complemento de materiais minerais e orgânicos. Ó, o Sol também ele é entendido, né, sendo um material solto e macio que cobre a camada superficial da costa terrestre, como uma casca de laranja, né? Acabei trazendo uma imagem de casca de laranja para vocês observarem a diferença, né? Ao contrário dessa casca, né, que ela tem a superfície relativamente uniforme quando observada no olho nu, os solos eles variam muito na superfície terrestre, na superfície da Terra, né, em diversos aspectos. Aqui a gente pode ver alguns tipos de solos bem diferentes, né, mas a princípio daqui a pouco a gente vai tratar sobre esses assuntos. Como a gente acabou de falar, né, sobre os solos eles têm 5 papel básico no solo para o meio ambiente. Como eu falei também, né, eles são constituídos de partículas de minerais, materiais orgânicos, como por exemplo vivos, né, na forma de micro-organismos ou no processo de decomposição, né. E também a gente pode colocar aqui a água e o ar, eles se apresentam, né, no espaço entre as partículas sólidas. E alguns exemplos, né, sobre essa importância da manutenção da vida na Terra sobre o Sol. A gente colocou alguns 5 papéis básicos, que é o solo sustenta o crescimento da flora, principalmente fornecendo a estrutura necessária para a sua existência. As características do solo, elas determinam, né, o destino da água na superfície da Terra, essencial para a sobrevivência. O solo também desempenha, né, um papel essencial na reciclagem de nutrientes e no destino, né, que se dá nos corpos de animais, incluindo o homem, e os restos de plantas que também que morrem na superfície. O solo é o habitat, né, e casa de muitos organismos. E o solo também são capazes de fornecer o material para a construção de casas e edifícios, além de proporcionar, né, a fundação para essas construções. E agora a gente vai falar um pouco sobre a formação do Sol. É importante ressaltar, né, que o Sol é o resultado da ação de vários elementos, né, como a água, o clima, organismos vivos, relevo, tipo de rocha e tempo de atuação desses fatores. Também é importante falar sobre que a decomposição das rochas também, né, por ação dos agentes físicos, químicos ou biológicos, dão origem, né, aos componentes dos materiais, a incorporação, a decomposição de elementos orgânicos de animais e vegetais, né, que dão também a fertilidade ao solo. Também existe a classificação dos solos, né, com relação à cor. A maior parte dos solos eles podem ser agrupados, né,
em três tipos: o solo avermelhado e amarelo, que indica forte presença de óxido de ferro, e os escuros, né, que eles indicam a forte presença de materiais orgânicos, e solos claros, eles indicam a fraca presença, né, ou ausência de matérias orgânicas, né? Com relação a essas estruturas também são classificados, tem uma classificação também, né? Mediante a isso, é importante a gente pautar também o assunto que a formação do solo se dá também pela decomposição das rochas, como a gente falou, né? A gente falou sobre os tipos de cores também. Essa alteração também é feita pelo interperismo, que eles são responsáveis pelos desgastes das mais altas e mais inclinadas rocha terrestre. E esse processo ele pode ser classificado principalmente, né, em dois tipos: o intemperismo físico e o intemperismo químico. Mas, Raiz, o que é o intemperismo físico, né, e o que é o químico? O físico ele é responsável pela desagregação da rocha, né, ou melhor, ele quebra em pedaços menores sem alterar a composição química de cada pedaço. Com esse processo, então, os grãos de tamanhos relativamente são gerados como os grãos de areia grossa. E o intemperismo químico ele é responsável pela decomposição dos pedaços de rocha gerado pelo processo anterior, né? Esse tipo de intemperismo ele está ligado à ação da água e das mais altas temperaturas que provocam, né, as reações químicas com os minerais que constituem os grãos de areia, alterando de forma mais extensa, né, e assim gerando os grãos de argila. No entanto, né, existem outros fatores também, né, que além do intemperismo das rochas, que são responsáveis pelos diferentes tipos de solo que a gente vai ver daqui a pouco. Esses são os fatores, por exemplo, o clima, a biosfera e a declividade. Existem vários outros também, mas o clima, né? As características do clima de um determinado lugar são as que mais têm importância na determinação do intemperismo, que a gente classifica então o clima como intemperismo químico, né? Que ele é um fator essencial na transformação da rocha em solo e é o mais intenso, e vale ressaltar que onde for mais intenso, né, em climas quentes e úmidos, serve para acelerar as reações químicas tanto da água e o seu principal meio. E sobre a biosfera, esse é um fator, né, também que pode causar intemperismo químico nas rochas devido a alterações químicas que as raízes das plantas elas promovem na água em seu entorno. Sobre a biosfera, também é importante a gente falar, né, que além disso, o metabolismo vegetal faz com que a água presente no solo se torne mais ácida, colaborando, né, para esse intemperismo químico, consequentemente. Sobre a declividade, ela domina-se, né, como a inclinação de um terreno. Esse fator ele determina o comportamento da água em relação à rocha, e a inclinação dessa água ela também pode favorecer os processos erosivos, né, das áreas muito inclinadas, ou do intemperismo químico, né, nessas áreas mais baixas. Tem outro também que é importante a gente falar sobre o tempo, uma vez que o processo de intemperismo, né, é um processo de quê? De alteração. E esse resultado também pode ser observado com o passar do tempo. Entretanto, né, não é possível determinar um certo período de tempo
da velocidade do intemperismo. Dado ao fato também, né, que esse tempo e essa velocidade são determinadas pelos fatores citados acima, como por exemplo o clima, a biosfera e declividade, quanto menor, né, quanto menos resistente a rocha, mais quente e úmido o clima, mais quente e úmido o clima, né, mais adequado o relevo e maior a presença de seres vivos, será a velocidade do intemperismo, mas a gente não pode classificar assim, essa pedra aqui, não, perdão, essa rocha aqui vai passar por uma transformação daqui 2 horas, não tem como, né? A gente não tem um fator determinado sobre isso. E sobre a estrutura do Sol. Os principais agentes que contribuem, né, nesse processo de reorganização dos horizontes são a água e a fauna. A água ela tem um papel importante, né, de dissolver os minerais e levar para os horizontes mais profundos, e também é o papel fundamental, né, para os micro-organismos que compõem a matéria orgânica fornecida pela vegetação presente na superfície, como a reorganização, né, que a gente pode verificar na imagem abaixo, sobre os horizontes do solo e sobre as seguintes camadas. Vale ressaltar que, para que seja formado um solo, não basta apenas uma transformação das rochas em minerais e decompostos. Esses materiais, sim, eles sofrem um rearranjo, né, uma estruturação, dando origem às camadas ou horizontes do solo. Os principais agentes que colaboram, né, para esse processo é a água e a fauna, como a gente acabou de falar. A fauna, né, são os vermes, como por exemplo formiga também, cupim, ou alguns invertebrados, que eles colaboram nesse processo de transporte. E assim, né, acaba os micro-organismos também, que decompõem a matéria orgânica fornecida pela vegetação presente na superfície, acaba tendo uma reorganização de seguintes camadas, como por exemplo aqui nessa imagem, a gente pode ver o horizonte O, que ela é uma camada, né, exclusivamente de matéria orgânica que cai em decomposições vinda da biosfera exterior, né, ao Sol. Aqui, né, a gente pode ver que é um horizonte mais escurinho, né, as plantas aqui, consequentemente tem mais micro-organismos aqui nesse horizonte A. E no horizonte A, que é a camada também, né, que ela é formada por minerais originados do processo de decomposição da rocha, mas também fora também de muitas matérias orgânicas fornecidas, né, pelo horizonte O, devido à presença desse material orgânico. Essa camada ela também, né, apresenta uma colorização, perdão, gente, mais escura, né, a gente dá pra ver aqui, ó, é uma camada mais escura, mas não há também, não, muda bastante. E no horizonte B, que é esse daqui, é uma camada na qual acumula, né, o material argiloso e minerais, como de ferro e zinco, que geralmente apresenta, né, uma coloração amarelo ou avermelhado, como a gente pode observar aqui nessa imagem. E a camada C, que é essa daqui, como a gente pode observar, ela é formada, né, pela rocha original,
em estado de degradação, ela também é conhecida como subsolo. E agora a gente vai falar sobre os tipos de solo. Em relação aos tipos de solo, vale ressaltar que existem vários tipos, né, de classificação do solo no mundo. Em relação à estrutura, a gente pode classificar esses 3 grandes grupos, né, que é o arenoso, argissolo e o solo orgânico. No solo arenoso, né, é um tipo de solo que nesse tipo de solo, grande parte de suas partículas elas são classificadas como areia. É um formado principalmente por cristais, né, quartzo de minerais primários. Devido à sua composição no solo arenoso, possui uma permeabilidade e porosidade alta, sendo não indicado para agricultura. E o solo argiloso, né, ela tem grande parte de suas partículas classificadas como argila, o que é mais fina do que a areia e mais compactada também. Por essas características, o solo argiloso ele não deixa espaço entre os grãos e a areia e por isso se torna impermeável. É um solo muito rico em nutrientes e por isso pode ser muito bom para a prática de atividades agrícolas. É bastante importante, né, essa classificação dos solos, porque a gente vai saber que é reconhecido, né, um solo arenoso de um argiloso, o qual é adequado para aquela tipo de agricultura ou para trabalhar tipo certos tipos de atividades agrícolas. E o solo orgânico ele também é conhecido, né, como terra preta, que é o solo muito fértil. Eu acho que vocês devem ter visto bastante assim em canteiros, né? Muitas das vezes nossas vão falar, esse quero terra preta porque é mais fértil, mas realmente é muito fértil, né? Uma vez que é constituído em grande parte por conta da matéria orgânica, ou como a gente pode ver aqui, da matéria orgânica, ou mais pretinho, que funciona então é como adubo das plantas. Esse solo mais recomendável ainda, né, nas práticas agrícolas, como eu acabei de falar, nessas plantações, canteirozinhos. E no Brasil, né, tem um sistema brasileiro de classificação do solo, que é original, né, da Embrapa 1999, que eu indico a vocês a dar uma pesquisada sobre, se quiser se aprofundar, que sempre está em constantes atualizações, né? E nessa classificação, a Embrapa mapeou também 13 tipos de solos brasileiros. Deles eu vou apenas citar aqui, não vou adentrar muito nesse assunto, para vocês dar uma curiosidade de vocês pesquisarem essa textura, classificação, onde ele é indicado, por que ele é indicado, enfim. Tem os agissolos, né, os cambissolos, os chernossolos, os latossolos, neossolos, litossolos, planossolos e vários outros. E na aula de hoje a gente encerra. Até a próxima. E qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem no meu e-mail, que eu sempre deixo aqui no final do vídeo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e tirar dúvidas se precisarem de ajuda. Até a próxima aula, galera.